Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Saúde-a, muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por fazer uma referência ao Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR. Portugal, ao que parece, apresentou junto da Comissão Europeia um pedido de revisão. Em que é que consiste? Em vários aspectos. Primeiro, a pretensão portuguesa fundamenta-se na subida de preços e nas alterações à cadeia de produção. E de maneira que propôs novos investimentos na economia circular, no reforço do digital e principalmente no acesso aos serviços públicos através dessa forma digital. Além destes aspectos, o aspecto energético. Portugal pretende fazer mais investimentos na área da eficiência, o reforço da eficiência energética dos edifícios, energias renováveis, transportes sustentáveis, produção de tecnologia visando as novas alterações climáticas. Portanto, tudo isto é bastante volumoso. Mais financiamento, então? Mais financiamento, porque até Portugal pediu para incluir no PRR a parte restante do fundo de reajustamento do Brexit, ou seja, a compensação portuguesa pelo facto dos prejuízos que acarretou em determinados aspectos a saída da União Europeia do Reino Unido. E, portanto, o montante é bastante significativo em termos de aumento. Dos 13,9 mil milhões iniciais, que já tinham subido para os 15, qualquer coisa, agora temos, segundo esta proposta, e se for aceito, 22,2 mil milhões. É um acréscimo de 59,7%, bastante significativo. Bastante. É preciso utilizá-lo, porque o prazo não foi dilatado, nem a Comissão, nesta Ainda data... não se fala nisso, não? Fala-se muito, mas a Comissão diz que não. Normalmente é muito mais perto, mas o que interessa é haver investimentos que de facto beneficiem deste PRR, que é bastante volumoso. Sim, mas está pendente de aceitação ainda? São 2 meses normalmente, a Comissão tem 2 meses, pode entretanto pedir esclarecimentos e Portugal tem algum tempo para responder, pode pedir reajustamentos ou pode eventualmente prever algumas alterações àquilo que Portugal apresentou. Portanto, dentro de 2 meses, o máximo, a Comissão Europeia tem que emitir a sua opinião. Falemos ainda do pacote de ajuda à agricultura. Há montantes colocados à disposição dos Estados-membros, tendo em conta também, por um lado inundações, por outro secas. Estas situações. É a primeira vez que este pacote, digamos, do quadro PAC é utilizado e destina-se normalmente a financiar situações excepcionais. Este ano já foi utilizado. São 450 milhões de euros que estão aqui alocados, 200 milhões já foram utilizados, portanto só falta 250 milhões, é aí que Portugal se vai candidatar. Os 200 milhões já alocados serviram para compensar os produtores de cereais, quer na Polónia, quer na Roménia, derivado à passagem dos cereais da Ucrânia, que provocou algumas distorções no mercado, já aqui falámos. Dos 250 milhões restantes, Portugal e Espanha já disseram que vão recorrer, por causa das secas. Sim, da seca particularmente. Sim. E das chuvas depois torrenciais que acontecem. Mas afetou imenso a produção de frutas e legumes nestes 2 Estados-membros. A Itália também, principalmente no Sul, com as inundações, também já disse que vai recorrer. Aliás, ontem o governo português anunciou mesmo que vai recorrer. Distribuição de verbas, depois ainda é um assunto a discutir entre estes 250 milhões que restam. Outra reivindicação dos Estados-membros, que já foi esta semana discutida no Conselho de Ministros Europeus da Agricultura, com a pasta da Agricultura, é a antecipação de pagamento. Em vez de efetuar as despesas e serem compensados depois, que os Estados-membros e os agricultores pretendem é a antecipação, quer nas ajudas diretas, quer na ajuda ao desenvolvimento rural. Portanto, uma antecipação não dos 100%, mas de valores percentuais que podem chegar a 70%, 85%. Esta proposta, principalmente dos países do Sul, vai ser apresentada e a Comissão prometeu analisá-la durante este mês de junho já.
Um outro tema tem a ver com a realização ontem da Cimeira da Comunidade Política Europeia. Foi na Moldávia. Talvez explicar primeiro, brevemente, o que é esta Comunidade Política Europeia. Esta Comunidade Política Europeia foi uma iniciativa da presidência francesa de Macron, exatamente para articular posições no que se refere à segurança, alterações climáticas e energia. De indicar que isto foi o maior acontecimento na Moldávia desde que a Moldávia é independente. E com muita ajuda da União Europeia, em termos logísticos e em termos de preparação, porque implicou até a evacuação de algumas aldeias próximas da reunião, porque ali é uma situação muito perigosa. Claro. Para já, o local da Cimeira é um local simbólico, não é? A Moldávia, que é um espaço que pertence, segundo Putin, à esfera de influência da Rússia. Portanto, foi muito importante a realização no local. Deu-se nos arredores da capital, Chisinau, no Palácio Mimi. Estiveram presentes cerca de 45 líderes da União Europeia e da Europa, portanto, não só líderes dos 27, também os presidentes do Conselho, do Parlamento e da Comissão, mas também líderes da Noruega, por exemplo, da Suécia, do Reino Unido, da Albânia, do Montenegro. Portanto, extravasa, digamos, os Estados-membros da União Europeia. Exatamente, é a Europa, é a futura Europa, digamos assim. Portanto, a Moldávia, recordemos, é um país pequeno, independente desde 1991, pertencia ao URSS, tem cerca de 2,6 milhões de habitantes e também Moldávia desde o final de junho do ano passado, portanto há cerca de um ano, um país candidato à União Europeia, portanto daí a importância, e os dirigentes moldavos frisaram exatamente isso, a Moldávia é importante e a Moldávia conta na União Europeia, porque geograficamente também tem ali uma posição de tampão entre a Rússia e a União Europeia. A Cimeira ficou marcada pelo insistente pedido da Ucrânia para se tornar membro não só da NATO, mas também da União Europeia o mais rapidamente possível. Em termos de conclusões, a solidariedade e as preocupações de segurança e defesa da Europa, já não só da União Europeia, da Europa, relativamente ao que está a acontecer na Ucrânia. E uma pergunta que os líderes acabaram por deixar no ar, para todos pensarem um pouco mais, e nós também, é que garantias que tem a Europa, esta Europa que ali estive presente com cerca de 45 líderes, de que mesmo que a Ucrânia vença este conflito, e que eles esperam que sim, que este caso não se repetirá no Estado membro da NATO, portanto ali perto, na própria Ucrânia ou no outro Estado da União Europeia. Portanto, uma questão de segurança e defesa que tem que ser revista. A próxima reunião será na Espanha e a seguinte no Reino Unido. Portanto, já estão agendadas as próximas. Não estão agendadas em termos de data, mas pelo menos em termos locais. Sim. Onde vão realizar-se. Começa a falar-se muito de inteligência artificial e, digamos, a fazer alertas em relação a este aspecto. E recentemente foi mesmo a primeira-ministra dinamarquesa que se referiu a esta questão. Exatamente, portanto foi na sessão de encerramento dos trabalhos do Parlamento dinamarquês realizada esta semana, portanto normalmente antes do verão existe, como é habitual, esta sessão de encerramento com a presença da primeira-ministra, neste caso dinamarquesa. O que já não é muito habitual é o texto que foi lido. Portanto a primeira-ministra começou a ler um texto e depois, a meio do texto, declarou. São palavras da própria primeira-ministra. O que acabei de ler não é meu, nem de qualquer outro ser humano. Foi escrito pelo chat GPT. E depois continuou, referindo que, apesar de algumas questões pontuais em termos de própria pontuação do texto e de não ter acertado completamente no programa de trabalho do seu governo, a ferramenta funcionou. De certa forma. Disse, segundo palavras da Primeira-Ministra, é tanto fascinante como assustadora. E, portanto, há que tomar medidas. Foi um alerta. Daí para a frente continuou com o discurso, com certeza. Escrito pela própria, não é? Ou por algum assessor. Estas preocupações têm sido constantes em reuniões de alto nível, tanto na União Europeia como nos Estados Unidos. E também esta semana, anteontem,
tanto a Comissão Europeia como a futura presidência espanhola, que se irá iniciar no segundo semestre deste ano, prometeram legislação europeia sobre esta matéria, salvaguardando a tecnologia, mas garantindo também alguma segurança aos cidadãos, já durante o próximo semestre e até ao final do ano, a legislação europeia sobre esta matéria, o que é extremamente importante. Falemos das posições do Banco Central Europeu face à inflação que se mantém alta há algum tempo, a esta parte. Bastante, um pouco mais estagnada, sim, mais estabilizada, no entanto alta. O que é que se pode esperar então? A Presidente Lagarde, ontem na Alemanha mesmo, em Hannover, reafirmou, ou quando questionaram se ia suspender o aumento das taxas, disse literalmente não. E isto porque, enquanto a inflação não atingir a meta dos 2%, o que põe em risco a economia, irá manter o ajustamento das taxas de juros. E diz que já vai rever as trajetórias. Segundo as trajetórias que está neste momento em cima da mesa, apontam para uma inflação que se irá manter acima dos 2% até 2025. Só será ajustada no segundo semestre de 2025 com 2,1%, que ainda é acima dos 2%, e até lá promete fazer acertos na política monetária através das taxas de juros, que diz que é a ferramenta mais eficaz que tem. E promete já rever essas trajetórias e aplicar os corretivos, digamos aqui, em 15 de junho próximo. Portanto, daqui a 15 dias. Doutora Ana Rita Barros, alguns dados, nomeadamente relativos aos veículos por habitante, aos números que, ao que parece, revelam um acréscimo, não é? Em 2021. Terá sido a saída da crise, alguma poupança acumulada. Da Covid, não é? Também. Mas também tem aqui muito peso a aquisição, e isso é salutar, pelos habitantes dos países de leste. Portanto, esse acréscimo nos países de leste chegou a 5,4% na Roménia e 4,5% na Polónia. Portanto, um acréscimo bastante significativo. Para a indústria é importante, digamos. E para as questões ambientais, talvez não, depende dos veículos que adquiram. Sim, se forem elétricos. Mas neste momento existem, em termos médios, claro, 0,57, ou seja, como isto é um rácio por 1.000 habitantes, 570 veículos por 1.000 habitantes. Claro que há uns que têm 4 veículos e outros não têm nenhum, mas as estatísticas são mesmo assim. Relativamente aos países com menor acréscimo neste indicador, temos os países ocidentais, a França, a Itália, os Países Baixos e também a Espanha. Não chegaram a 1%. De indicar também que se refere este indicador a veículos ligeiros de passageiros. Quando são utilitários, os acréscimos são muito semelhantes, quer na parte ocidental da Europa, quer na parte leste, são veículos de trabalho, logicamente. Doutora Ana Rita Barros, vamos terminar, não com uma frase, é isso? Hoje não com uma frase. Para recordar que a bandeira europeia, tal a que nós conhecemos, foi hasteada pela primeira vez no exterior do edifício Barley Mount, sede da Comissão Europeia em Bruxelas, no dia 29 de maio de 1986, há 37 anos precisamente. E a bandeira significa o símbolo da unidade, da identidade e da união de toda a Europa, com aquele fundo azul e as estrelas que nós bem conhecemos. Fica essa referência, é uma efeméride, e assim terminamos a nossa conversa. Até breve. Até à próxima, Ana Marta. Muito obrigada.